vazio existencial. É algo, pelo menos, que eu queria introduzir para que a gente tivesse uma lente a ler o texto. Uma atriz conhecida, né, do público jovem e adolescente, chamada Isis Valverde, ela deu uma entrevista que eu achei interessante, apesar de não ser fã do tipo de produção que tem sido executada nas TVs nos últimos anos. Apesar, na verdade, eu nem assisto TV há muito tempo, né? A TV aberta. Não que eu tenha dinheiro para TV fechada, é que dá para ver pela internet hoje, é tudo muito mais fácil, né? Mas ela diz o seguinte, ela diz numa entrevista que tudo que ela faz, em tudo que ela faz, existe um vazio que ela não consegue explicar, que a acompanha. E é interessante você se pegar pensando nesse tipo de coisa, porque, de fato, o vazio que em muitos lugares, como no campo da filosofia, vai ser chamado de vazio existencial, na psicologia vai ter um outro nome, ela é algo presente. O vazio é algo presente na vida do homem. E quando eu falo homem, estou falando do tipo, raça humana, não é? É algo que nos acompanha. E vai ver que muitas vezes é algo que nos impulsiona a tentar, quem sabe, fazer com que algumas coisas aconteçam na necessidade de tapar o vazio, de calar o vazio. Muitas vezes o vazio que gera ansiedade, porque a ansiedade em muitas vezes, o fato de não termos aquilo que almejamos, e muitas vezes a felicidade. Por isso eu separei alguns escritores que falam sobre o vazio existencial, como por exemplo Arthur Schopenhauer, né, que é um filósofo conhecido por ter sido uma das influências de Friedrich Nietzsche. Eu sei que você não quer saber disso, mas eu vou dizer assim mesmo. E ele era um filósofo chamado filósofo nihilista. Ele não acreditava em nada que pudesse progressivamente gerar uma melhora. O cara era terrível, né? Se você conseguir ler Schopenhauer e não se matar no final da literatura, você merece um prêmio, porque ele é extremamente pessimista. Mas ele vai dizer algo que é interessante, que é o seguinte, ele diz: todo desejo sempre nasce de uma falta, de um estado ou condição que não nos satisfazem. Portanto, enquanto não for satisfeito, ele é sofrimento. Palavras de Arthur Schopenhauer. Outro que não é filósofo necessariamente, né, mas um dos primeiros psicólogos do nosso tempo, chamado Lacan, Jacques Lacan, francês, ele vai dizer o seguinte: o vazio é a procura do homem por sua própria verdade. Freud vai ter tratados e tratados sobre o vazio, e assim como outros pensadores, né, do nosso tempo, vão escrever sobre esse problema que existe na raça humana de fato. Por exemplo, sociólogo que muito cito do nosso tempo, morto há alguns anos, né, na verdade 1 ano eu acho, e alguns meses, que é o Zygmunt Bauman, ele vai tratar também do vazio existencial, e ele diz que em muitos casos o problema do vazio é o consumismo, porque a gente acabou de certa forma aliando o nosso problema existencial com o ter que consumir para se sentir feliz. E quando não há a idealização do desejo, há o vazio. Outros, por exemplo, como Platão, né, e muitos vão tratar do tema amor em Platão como o amor platônico. E o amor platônico, ele hoje em dia, quando se fala disso, não tem nada a ver com a ideia original, né? O amor platônico é aquele amor contemplativo, né? Que o cara se apaixona pela menina, mas não diz nunca. E é só ele que sabe daquilo, né? Não é à toa que vale umas piadas como aquela que o rapaz chega e diz: estou namorando com aquela menina que é a mais bonita da escola. E aí o pessoal: sério, que legal. Ele falou: mas não conta para ela não, senão ela termina. Não sei se você entendeu, né? Que ele, na verdade, não estava namorando ninguém, só na cabeça dele, né? Mas o próprio Platão, ele vai dizer na sua concepção de amor que amor é a ausência de. Na concepção de Platão, amor é a ausência. Porque é na ausência que a gente sofre. É quando você não tem o ente querido que você sofre. E esse sofrimento por causa da ausência, para Platão, é o amor. Tanto que Platão vai dizer uma coisa muito interessante, embora você não concorde com a concepção de Platão, né?
Ele vai dizer que o problema do amor platônico é que quando você conquista o objeto do seu desejo, deixa de ser amor, porque se torna comum. E você já não tem mais a paixão que lhe motivava antes. E de certa forma isso é verdade, porque a gente vive um tempo em que nós almejamos tantas e tantas coisas até conseguir. Quando conseguimos, aquilo deixa de ser algo que nos move, porque já é algo comum para nós. E esse, quem sabe, é o problema da nossa geração. Mas eu não quero necessariamente me prender sobre o vazio em si, mas falar do que o apóstolo Paulo está falando, que é o preenchimento com a plenitude de Deus. O preenchimento, e se é o preenchimento, é algo que está vazio, com aquilo que é, em Paulo, chamado de a plenitude de Deus. Eu não sei se eu tornei essa introdução interessante o suficiente para que você preste atenção na mensagem, mas vamos juntos. Em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, a partir do versículo 14. Diz assim: por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecido com o poder do seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pois então, nós vimos domingo passado que Paulo está construindo uma teologia extremamente elevada e ele interrompe o seu raciocínio, que é chamado de anacronismo, porque Paulo ele vai fazer essa digressão como sendo um resumo de tudo aquilo que ele tinha falado. Nesse momento, Paulo retoma o assunto oração, porque no capítulo 1 ele vai dizer que ele estava intercedendo pelos efésios para que eles compreendessem o ministério que havia sido dado por Deus a ele. Agora, depois da digressão de Paulo, ele retoma o assunto oração. E ele vai dizer no versículo 14 que nós lemos: por esta razão, e a razão aqui é todo o conteúdo que ele escreveu até agora, por essa razão, por eu ter dito para vocês que Deus elegeu o seu povo, santificou o seu povo, predestinou o seu povo e os chamou para serem os seus filhos, herdeiros das suas promessas. Por essa razão, vai dizer Paulo, dobro meus joelhos perante o Pai. Ele dobra os joelhos porque ele está intercedendo por eles, né? E ele já havia dito isso antes. E dobrar os joelhos nós sabemos que é um símbolo de submissão, de respeito, né? de reconhecimento de quem é Deus. Alguns vão dizer que Paulo aqui está indo além do modelo judaico de oração, porque o judeu orava em pé com as mãos para cima, e Paulo vai dizer que dobra os joelhos, mas na verdade não há nenhum tipo de, eu diria, prova plausível para dizer que Paulo está aqui questionando a oração judaica. O fato é que ele está dizendo que ora, e se ajoelha, e lembra deles. E o conteúdo da oração de Paulo, que é o que nós vamos estudar aqui, tem 3 pedidos, na verdade. 3 pedidos Paulo faz a Deus pelos efésios. Ele vai dizer ainda no versículo 14 que, por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, e no 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Toda a família nos céus e na terra recebe o nome porque você vai ter um modelo pai, família em Deus. Porque Deus ele é o Pai Criador. E por que toda a família nos céus e na terra recebe o nome? Porque é dele que vem justamente esse modelo
pater pátria, que é o que a palavra no grego diz, pater de pai e pátria de família. Não sei se você sabe, mas a gente fala tanto de pátria, né? Principalmente nesse tempo de eleições presidenciais, pátria, 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 mas a palavra pátria vem do grego, que é família. Não existe pátria sem família. Não é necessariamente o nosso assunto, mas ele vai dizer assim, né, de que toda a família recebe um nome nos céus e na terra, toda a família de Deus, a família dos salvos, a família dos seres celestiais como anjos, todos recebem um nome de Deus no sentido dele ser o Pai de todos. E ele vai dizer, no versículo 16, o seguinte: para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então, eu acho que isso não é difícil da gente compreender, porque Paulo fala que está orando a Deus, que é Pai de todos, para que os crentes em Efésios, os crentes daquela igreja, recebessem por parte do Espírito Santo um fortalecimento. O que seria um fortalecimento? Um avivamento, uma espécie de progressão na vida espiritual, o aperfeiçoamento da vida cristã, a santidade, tudo que a gente pode colocar nesse conjunto, em se tratando de algo que o Espírito Santo produz na vida do crente para que ele cada vez mais se aproxime de Deus. Oro para Deus para que Ele vos dê, através do Espírito Santo, não é? O que Ele vai chamar de fortalecimento. É um fortalecimento interior. Mas ainda não é o pedido final, porque Ele diz: e que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, o primeiro pedido de Paulo seria que houvesse um fortalecimento por parte do Espírito Santo naqueles crentes, para que pela fé, Cristo, Jesus, habitasse nos corações. O que levanta algumas perguntas, como por exemplo, se eles já são os crentes escolhidos por Deus, salvos, predestinados, como ele falou, como é que Paulo pode estar orando para que Cristo habite nos corações? Porque se Cristo não habita nos corações, na verdade, não há salvação. Concordam comigo? A salvação se dá justamente por aquele que Cristo habita no coração. Então por que Paulo está falando que está orando para os crentes, para que haja um fortalecimento do Espírito Santo, para que Jesus habite no coração deles? Então, na verdade, já que levantei a pergunta, respondo. A palavra, no versículo 17, habite, que vem do grego katakeio, não é necessariamente fazer morada naquilo que não há, mas é o habitar de maneira final. A palavra, ela nos arremete como, por exemplo, não a alguém que está de viagem e aluga um quarto em uma espécie de hospedagem e passa alguns dias. A palavra, ela tem o sentido de morar de maneira final. Essa é a ideia. Então, o que Paulo estaria dizendo, senão o fato de que a oração dele era para que houvesse um fortalecimento do Espírito Santo, um avivamento, uma progressão espiritual, um amadurecimento, para que pela fé, é o que diz aí, pela fé Jesus habitasse de maneira final no coração dos crentes em Efésios. E aí, por que de maneira final? Porque me parece que tanto na vida desses crentes quanto na nossa, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é Cristo quem habita de maneira final nos nossos corações. E o coração aqui, que é o sentido grego, que é muito parecido com o nosso sentido, é o lugar justamente das ambições, dos desejos, dos sonhos, dos projetos. É onde nasce a tentativa de preenchimento daquilo que se encontra vazio. O que Paulo está dizendo é que, pela fé e através do fortalecimento do Espírito Santo, ele orava para que Deus colocasse na mente dos Efésios o fato de que era necessário tomar uma decisão para que Cristo ficasse morando no coração, morando no trono do coração, morando ali no lugar que produz ali os anseios da vida de maneira final. E isso tem um desdobramento muito interessante, porque muitas vezes no nosso coração, no meu coração, no seu coração, há uma disputa pelo trono. E quando eu falo trono, eu falo aquilo que é o centro, aquilo que é a prioridade, aquilo que é maior, aquilo que a gente acorda se preocupando. Muitas vezes a gente disputa com Deus o trono daquilo que a gente é. E a oração de Paulo é para que justamente haja
de uma vez por todas, através do fortalecimento do Espírito Santo, essa substituição de Jesus não em alguns momentos, de Jesus como prioridade não em certos, quem sabe, relances da vida, mas de uma maneira por todas, final. E se não é isso o problema hoje, do nosso tempo, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos velhos, dos crentes e de quem não é crente, o fato é que o coração ele é uma fábrica de desejos. Vai dizer Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. E o que são os ídolos, na verdade, do que os nossos desejos? Os ídolos são isso, os ídolos são aqueles que satisfazem as nossas aptidões. Os ídolos são aqueles que são procurados quando há uma necessidade, quando há um vazio. Os ídolos são aqueles que, de certa forma, oferecem para nós, ainda que de maneira momentânea e passageira, o calar dessa voz que grita o tempo todo. Paulo está dizendo que haja, de uma vez por todas, de maneira final, a substituição. E Cristo passe a habitar no coração de vocês pela fé de maneira final. Final. A pergunta que não quer calar é: Jesus é esse para você? Que de maneira final saciou todas as outras vozes, calou todos os outros ecos, sanou todas as necessidades, a ponto dele ser o rei da sua vida, aquele que você se prostra, assim como Paulo está dizendo, prostra os meus joelhos. Ou Jesus, ele é como um ídolo, que a gente recorre a ele quando tem algum problema para resolver. Ou Jesus é, na verdade, mais uma opção para que a gente possa, de alguma forma, resolver certos problemas que nos apinham. E quando a gente resolve, vida que segue, aí a gente substitui de novo. E quem sabe, nessa luta pelo trono, quem senta todo o tempo somos nós mesmos. Não é? Somos nós mesmos. Eu acho que no final a oração de Paulo nunca se fez tão coerente, por um tempo em que a gente substitui tantas vezes aquilo que deveria ser o cerne da nossa preocupação, o foco do nosso amor, o alvo das nossas priorizações, o Cristo. E quando nós substituímos por coisas que na verdade não preencherão nunca a existência do homem. Não preencherão. O que a atriz disse é uma verdade. Tudo que eu faço é acompanhado de um vazio que eu não sei explicar. Paulo continua falando e ele vai dizer, versículo 18, né? Para que vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Interessante que no 17 ainda, ele fala de que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, a necessidade de estar como uma árvore arraigada, enraizada, firme, a necessidade de estar construído, fundamentado sobre fundamento firme, que é Cristo, não é? Em amor. E ele vai dizer, para que, interessante que para conhecer o amor de Cristo, e aí é o desdobramento do raciocínio do apóstolo, para que você compreenda o amor de Cristo, né? É necessário você estar fortalecido pelo Espírito Santo. Para compreender o amor de Cristo é necessário estar fortalecido pelo Espírito Santo. É necessário colocar Jesus de maneira final, como morador do coração. Então não adianta vir dizer para mim que entende o amor de Deus se ele não é esse. Se ele não é esse. Você não entende. Você diz que entende. É fruto, quem sabe, do discurso, do conhecimento meramente racional, mas conhecer a complexidade do amor de Cristo, sem que haja o fortalecimento do Espírito Santo, ou o amadurecimento espiritual, ou a busca pela santificação, sem que haja o entronizamento, ou a entronização de Cristo em nossos corações, não é possível. Porque Paulo vai dizer, para que seja possível, né? Esses são os termos para que seja possível compreender o amor de Cristo, junto com todos os santos, todos os crentes, né? E ele vai falar assim, interessantemente, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, não é isso? Vou ler os 17 e 18 para a gente entender o raciocínio. E que Cristo habite pela fé,
habitar de maneira final, né? O katakeió do grego, a fim de que vocês sejam arraigados e fundamentados em amor, e vos seja possível compreender com todos os santos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do que está aí na sua Bíblia? Desse amor? Alguma versão não tem nada? Tá só? Altura, largura, comprimento e profundidade? É porque no original não tem. E há uma discussão aqui sobre do que Paulo está falando. O que é preciso compreender que, em compreendendo juntamente com todos os santos, é preciso compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Ele não diz, está em amor na sua Bíblia, mas isso é uma inserção. Deveria, inclusive, estar entre parágrafos aí. Mas não, entre colchetes ou aspas. E não está, porque Paulo não diz. Então vai ter uma discussão sobre essa necessidade de conhecer a altura, largura, comprimento e profundidade é do amor de Deus, que é algo que ele vai dizer no versículo seguinte, sobre o amor de Cristo, ou é preciso, através do fortalecimento do Espírito Santo, da entronização final de Jesus, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade do Evangelho. Essa é a discussão. Eu me posiciono aqui, porque não é algo final, quanto ao Evangelho. Porque Paulo vai tratar o Evangelho como algo que está sendo produzido por Deus para a construção de um templo. Ele vai falar isso no capítulo anterior. E mesmo que você entenda amor e prefira o Evangelho, no final da história, o que Paulo está falando é que é necessário compreender isto, sendo o Evangelho, os desdobramentos do Evangelho, ou a profundidade, o comprimento, a altura do Evangelho ou do amor de Deus, existe a necessidade disso, para que, né, o 19, que segue, e assim conhecer o amor de Cristo. Sem você compreender a profundidade, o comprimento, largura e altura, seja do Evangelho, seja do amor de Deus, não é necessário conhecer o amor de Cristo. Mas você sabe o que é mais interessante? O conhecer, no versículo 19, não é conhecer intelectualmente. Como você, por exemplo, pode conhecer uma praia do Caribe, sem nunca ter ido lá. Você pode através do Google, né? Google Earth, não sei se a pronúncia está certa, aí você digita lá o nome da praia e você vai até andar pela rua da praia. E se alguém lhe perguntar, você conhece a praia tal no Caribe? Sim. Mas você já foi lá? Não. Mas você conhece, não é? O tipo de conhecimento que Paulo está dizendo aqui no versículo 19 que é necessário é o conhecimento do grego ginosko, ou gnosko, que tem a ver com a experiência. Não é conhecer através do Google, porque Paulo não tinha internet, mas é conhecer através da experiência. É conhecer a praia do Caribe porque você esteve lá, se banhou lá, por isso você sabe do que se trata. É conhecer o artista famoso porque você teve uma experiência relacional com ele. É conhecer, seja lá o que for, de maneira pessoal, de maneira física, de maneira presente, e não necessariamente somente no campo intelectual, no campo da razão, no campo do conhecimento que fica limitado ao mundo das ideias. Sendo assim, a ideia de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento tem a ver com conhecer o Evangelho. Se não houver conhecimento do Evangelho, não há o conhecimento do amor de Cristo de maneira experiencial, de maneira íntima, de maneira relacional. E você sabe o que mais? Aqui, na verdade, começa a ficar um pouco difícil, né? Porque ele diz, e assim conhecer esse amor, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, como é que você vai conhecer alguma coisa que excede o conhecimento? Estranho, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? E a fim de que vocês possam conhecer aquilo que não pode ser conhecido. Porque se excede todo conhecimento, todo entendimento, como é que eu vou conhecer isso? Não é? É meio paradoxal, né? Então, como é que você pode conhecer algo que ultrapassa a compreensão? Só tem uma explicação aqui. Que ultrapassa a compreensão se você tentar intelectualmente, pela razão, pelo Google, compreender as dimensões do que foi a morte de Cristo naquela cruz.
você não vai conseguir entender a intensidade, você não vai conseguir entender a profundidade, você não vai conseguir entender o tamanho disso. Mas através da experiência com Ele, você vai. Porque é só tendo uma experiência com Cristo que dá para a gente se sentir amado. Que é só tendo uma experiência com Jesus que dá para a gente, de fato, tanger, não é? com a nossa cognição, que é esse amor, afinal de contas. É necessário uma experiência com Jesus. É necessário uma experiência com Deus. É necessário conhecer o Evangelho e através do Evangelho, através do fortalecimento do Espírito Santo, através da entronização de Cristo, que a gente possa, afinal de contas, chegar a ter uma experiência com esse amor que é inimaginável. Entende? Ser superficial no conhecimento de quem é Jesus, ser superficial na entronização de quem é Jesus, ser superficial no tipo de intimidade que se tem com o Espírito Santo, não leva a gente a compreender de fato a intensidade do amor de Jesus, não leva a gente a ter uma experiência com Ele, infelizmente. Aí você pode até dizer, mas espera aí, Jô, o que você está dizendo? Que ninguém pode ter uma experiência com Jesus se não tiver passado pelo fortalecimento do Espírito Santo, que ninguém pode ter uma experiência com Jesus se não colocar Ele como centro no seu coração, que ninguém pode ter uma experiência com Jesus se não buscar através... Isso que eu estou dizendo. Eu não acredito que alguém em uma ilha deserta, sem nenhum tipo de contato com o homem, sem nenhum tipo de contato com a Bíblia, sem nenhum tipo de contato com o cristão, tenha uma experiência com Jesus. Não acredito nisso. Porque Ele deu para nós a responsabilidade de falar do amor dEle. Então, meu amigo, a única maneira de você ter contato experiencial com o amor de Cristo é através do Evangelho, que é justamente o que relata o amor dEle. E eu lhe explico isso. Eu lhe explico. Porque, sabe, quando você pegou aquele livro, ouviu aquele filme, que seja, que você não sabia ao certo do que se tratava, né? Foi lá, pegou o livro para ler, ou pegou o filme para ler, ou baixou o filme para ver, e começou a ver sem nenhum compromisso, com, quem sabe, um balde de pipoca no colo. E de repente aquele drama te pegou de um jeito, você começa a ver, né, e a gente às vezes não vê as caretas que a gente faz vendo o filme, né, e tá lá, né? Quando sofre, se sofre, quando ri, você nem deu conta, tá pagando um mamicão, né? Se tiver alguém vindo e filmando, vendo e filmando, aí já era, que vai bombar no YouTube. Eu, pelo menos, acho que eu faço as caretas, porque a Lidiane contou que uma vez entrou no quarto, eu estava vendo um filme que a minha cara era uma coisa assim. Eu estava lá dentro, estava vivendo aquele negócio, porque eu estava muito envolvido, a história era boa. Um drama, quando é muito bom, envolve a gente, né? E aí, você sabe, você está vendo esse filme, começou de maneira meio descompromissada, né? No final, cara, você chora. Uma bem contada, assim, o olhinho tá cheio de lágrimas, assim, aí entra alguém, você até, né? O que foi nada? Chutei aqui o banco, né? Porque pega a gente, né? O que é o Evangelho, gente? O que é o Evangelho? Você falar, Jesus morreu na cruz, colar isso no carro, é uma coisa, né? Agora, conhecer o Evangelho, pega a gente. Pega a gente. Conhecer o Evangelho faz a gente sentir a intensidade do amor de Deus. Só assim. Não é aqui, não é na EBD, não é em casa, não é ouvindo um pregador X ou Y, é tendo contato com o Evangelho, é abrindo isso aqui, lendo. Paulo está falando, eu falei desse Evangelho, eu estou falando do que Deus fez, eu estou falando do que Deus confiou a mim para dizer para vocês, e é através do fortalecimento do Espírito Santo, é através da morada final de Jesus no coração de vocês, é apesar das nossas limitações, a busca pela compreensão do que é a largura, comprimento, profundidade, largura do Evangelho, que se conhece de maneira experiencial o amor de Cristo. Se você não lê Bíblia, você não conhece o amor de Cristo. Não lê, não conhece. Eu posso dizer, posso pregar o ano todo aqui só sobre amor, 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 amor. Não lhe diz nada. Não lhe diz nada, porque não sou eu que tenho o poder de transformar a sua vida. Não sou eu. Não é meu sermão que tem poder de salvar. Na verdade, convenhamos, né? Eu não sei nem por que você sai de casa para vir me ouvir, porque eu não me escutaria. Eu não aguento me escutar. Tenho feito um esforço. Mas é o Evangelho, cara. O que te atrai aqui, o que te atrai na igreja é o Evangelho.
E é necessário a gente ter contato e buscar entender. Esse é o esforço. E o esforço que eu falo é o esforço como algo muito parecido com uma dor de parto, que Paulo tem feito desde o início da carta para mostrar para aqueles homens como eles eram amados por Deus. É isso, é lendo, buscando a compreensão, afinal de contas, por que um Deus perfeito foi justamente morrer naquela cruz no meu lugar, um pecador imerecedor limitado. É isso que o Evangelho fala, é uma carta de amor. Quando a gente é pego pelo drama da mensagem do Evangelho, aí você tem uma experiência com Jesus. Aí tem uma experiência com Jesus. Eu estou falando de emocionalismo, né? De se arrepiar durante a música, eu estou falando disso. Falando de ler isso aqui e entender nas entrelinhas das traduções, não é? E quem sabe versões, que Deus te ama de um jeito que é incompreensível. Incompreensível. A Lidiane diz que me ama, minha esposa. Eu também digo que a amo o tempo todo. O tempo todo não, né, amor? Só quando você é boazinha, né? Quando não é boazinha, a gente não ama tanto, né? Então, mas um escritor chamado Rubem Alves, ele vai dizer que, na verdade, quando a gente diz eu te amo, a gente não está sendo muito verdadeiro, não. Porque o que a gente deveria dizer é o que eu amo em você. Né? Eu amo em você porque você lava a louça. Quer dizer, eu te amo porque você lava a louça. Eu te amo porque você faz uma comida gostosa, eu te amo porque você é bonita, eu te amo porque você me agrada, eu te amo porque você é uma pessoa interessante, porque se fosse eu te amo porque você é careca, eu te amo porque você é descendente, eu te amo porque você é cega. Ia ser, de fato, no final da história, quando eu pintar uma pessoa bem horrorosa e feia e sem nenhum tipo de valor que você possa medir, o amor fica mais difícil. O amor de Cristo não é isso. Você não precisa fazer nada. Você precisa ser bonzinho. Você precisa lavar a louça direito, né? E enxaguar e secar. Você precisa cozinhar bem. Você precisa se vestir e ficar cheiroso para o marido não reclamar depois que você só fica aquela roupa toda rasgada dentro de casa quando ele está lá e quando sai se veste toda, né? Essa é uma reclamação minha. Pô, minha esposa só solta o cabelo quando sai, quando eu estou em casa fica preso tudo para cima. Não, bicho, se arruma aí. Ó. Mas na rua você pode andar com os cabelos para cima, dentro de casa tem que ficar bonita, né? A gente às vezes exige isso, né? Pô, mas quando sai que se arruma, pô, mas aí eu quero em casa, não? Em casa fica com aquela camisa escrita Danone, né? Um furo aqui. Ou então, Bolsonaro. Pô, velho, por favor, né? Eu não quero a camisa do Bolsonaro agora, eu quero a roupa bonita. Eu vou começar uma campanha para o pessoal comprar roupa para as esposas para usar em casa. Não para usar para sair, né? Mas essa é a minha reivindicação. O que Paulo está falando é que o amor de Deus, através de Cristo, ele é incompreensível porque não depende do que você faça. E como é que a gente compreende, né? Um amor que não carece de nada que a gente faça. Nada que a gente faça. Ele simplesmente decidiu amar e amou e ama. Mas compreender esse amor só através da leitura. Só através da leitura da carta que ele escreveu. É isso? É como se você vai para a guerra, né? Espero que não tenha uma. E você está lá 2 anos fora, sua esposa ficou. E ela escreve aquela carta de amor para te entregar. Aí você recebe lá, volta 5 anos depois, só com uma perna. E aí ela fala, eu senti tanta sua falta. Eu te amo tanto, você é tão especial para mim. E você, pô, que bom. Você leu a carta? Não. Mas por quê? Tive tempo. Estava mais preocupado em dar tiro nos homens lá. Não, né, bicho? É isso que é o Evangelho. É por isso que você só pode ter experiência conhecendo o Evangelho. Porque você só pode ter experiência quando você conhece o drama, a história, sabe? Com o tanto de tinta que Deus gastou para que a gente pudesse de fato entender o que é o amor dele por nós. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. E ele vai dizer mais aqui, no versículo 20, e aqui que está a cereja do bolo: aquele que é poderoso para fazer bem mais, ou fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja,
e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso é chamado de doxologia. É quando o escritor insere no texto um louvor, ainda que curto. Paulo começa com uma doxologia: por essa razão dobro os meus joelhos diante do Pai, aquele que é Pai de todos, que todos herdam o nome. E ele termina com a doxologia, que é: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É como se Paulo estivesse cantando. Introduziu e encerrou com a adoração. Mas você sabe o que é interessante aqui? Ele fala de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que as coisas que a gente pede. Deus mas ele está dizendo que Deus vai fazer também tudo que você pede. Não é isso. E o nosso ponto não é nem esse, porque ele está aqui, na verdade, exaltando a Deus, e que não há limitações para Deus, essa é a ideia. Mas ele vai dizer, pelo poder que haja em nós, a ele seja a glória na igreja, o que é estranho. Isso só aparece aqui em Efésios. Por que a ele seja a glória na igreja? Por que Paulo não escreveu: a ele seja a glória e a honra, a ele seja a glória nas alturas, a ele seja a glória e o poder, e assim sucessivamente, como é comum nas escrituras sagradas? Mas por que ele fala: a ele seja a glória na igreja? Você pode estar pensando um monte de coisa, mas eu vou dizer para você, e vou pedir que você pense comigo, enquanto a gente lê. Eu não tenho muito hábito de ficar saltando o texto, não, mas eu preciso ler para que você compreenda o que está escrito em Zacarias, capítulo 2, versículos 10 e 11. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, rapidinho, ou acompanhar comigo aqui. Zacarias, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim. Isso é uma profecia do profeta Zacarias. Ele fala o seguinte: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Essa é uma profecia de que não mais seria necessário ir para Jerusalém para que se pudesse conhecer a morada de Deus. O que a profecia está dizendo é que Deus habitaria no meio do povo. E não só os judeus, todos os povos. Não é isso? Entendeu o que diz a profecia? Agora vem comigo. O que Paulo vai dizer é, primeiro, que Jesus seja aquele que mora de maneira final. Não é isso que ele diz? A gente viu isso. Que Jesus habite pela fé em vossos corações. Depois o que Paulo vai dizer para que seja possível compreender juntamente com todos os santos a altura, largura, profundidade e comprimento desse amor. Olha a linguagem que ele está conhecendo. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até o que diz aí? A plenitude de Deus. Como é que nós vamos ser preenchidos com a plenitude de Deus? Como assim, Paulo? A plenitude de Deus é o máximo que se pode conhecer de Deus. E como é que eu posso ser preenchido com a plenitude? A palavra aqui, plenitude, é a mesma usada para glória, doxa. E como é que acontecia no templo no Antigo Testamento? O que acontecia quando Deus habitava no templo? Ele se enchia de glória, não é isso? Vocês estão compreendendo? E a oração de Paulo, então, no final, na sua doxologia, a ele seja a glória onde? Na igreja. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? É que você individualmente é aquele que precisa sim ser preenchido com a morada final de Cristo, fortalecido com o Espírito Santo. Você é aquele que precisa conhecer o amor de Deus, mas é através de você que Deus habitará e a sua plenitude habitará, e é na igreja que a sua glória se manifestará. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o cumprimento de Zacarias se dá em nós. Não mais ir até Jerusalém para procurar a morada de Deus, onde a sua glória, quando se faz presente, enche todo o templo, mas é quando nos reunimos. Nós somos aqui representados, cada um de vocês, como templo de Deus, templo do Espírito Santo, onde Cristo habita, onde Deus se faz presente em sua plenitude e a sua glória enche a igreja. Isso é bonito demais. Isso é bonito demais. Não tem outro jeito, não tem igreja sozinho.
Não tem igreja em casa. A igreja é a reunião dos santos, porque é necessário conhecer vocês com todos os santos, diz Paulo, para que a glória de Deus se dê na igreja, quando nos ajuntamos, quando há um entronizamento de Cristo. É isso que a gente faz aqui, é a música que fala da glória de Cristo, é a música que fala da cruz de Cristo, ressurreição de Cristo, é a música que fala de Jesus como o único Salvador suficiente na nossa vida, é a reunião desses santos que faz com que Deus não se manifeste mais só lá no templo de Jerusalém, mas aqui entre nós. Eu posso dizer com você com toda certeza, teológica e experiencial, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui porque você é morada de Deus. Você é morada de Deus. E não pode haver junto com a morada de Deus, morada de nenhuma outra coisa. E sim a morada final de Deus para que a glória dele se manifeste através da sua igreja. Para que a glória de Deus se manifeste através da sua igreja, que somos nós, que somos todos os salvos, todos os crentes, todas as igrejas reunidas hoje, na segunda, na terça, e seja lá que dia for, que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a igreja de Deus, onde Ele se faz presente. Você acredita nisso? Diz amém. Amém. Acredita que Deus está aqui? Que a glória de Deus está aqui? Acredita nisso? Essa é a promessa. Por isso que é pela fé. Você está vendo fumaça aqui? A gente podia até arrumar uma maquinazinha agora, fazer um efeito, não pensou? Uma fumaça saindo ali do canto, você fica, ó, gente. Mas é pela fé. Pela fé. Eu creio.